5. Eu leio a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos, as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas estranhas frias e correntes? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto, uma irrição perpétua. Todo aquele que passar por ele se espantará e maneará sua cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, os seus mancebos feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoas a sua maldade, nem apague o seu pecado diante da tua face. Mas tropecem diante de ti, tratam-os assim no tempo da tua ira. Somente até aqui. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, é uma leitura extensa. Aleluia. Uma leitura relativamente, irmãos, de uma comunicação pesada, porque tratava de um diálogo com Deus para com o povo de Israel. O povo de Israel, irmãos, recebeu da parte de Deus uma profecia excelente. Foram escolhidos como povo de Deus, aleluia, foram escolhidos como uma nação adquirida, um povo que, bendito seja o nome do Senhor, foi escolhido para servir o Senhor. E Jeremias, irmãos, um profeta escolhido para pregar no tempo de Judá, mas também para Jerusalém, porque no tempo da história, Judá e Jerusalém se separam, irmãos, mas mesmo assim todos parece que caminham numa mesma condição perante Deus. E Jeremias, irmãos, conhecido como profeta chorão por suas lamentações, foi um profeta, filho de Euquias, escolhido para pregar para aquele povo. E no momento que ele é escolhido, irmãos, há uma dificuldade de comunicação, porque o coração do povo não se elevava ao arrependimento. Ainda que o povo conhecia Deus,
e já havia participado dos seus atos, de tudo aquilo que ele havia realizado, porque, irmãos, a história do povo de Israel é uma história antiga, desde quando Deus chama Abraão, irmãos, para uma terra distante, aleluia, o Senhor diz que sobre ele uma nação seria contada para o servir na terra. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor disse para Abraão: olha, Abraão, aleluia, pela tua fé e pela amizade que foi criada entre mim e ti, a tua descendência não poderá ser contada, assim como as areias do mar e as estrelas do céu também. Irmãos, a história vai avançando, o povo, aleluia, aos poucos vão se endireitando nas veredas de Deus. Aleluia, o Senhor usa muitos homens de Deus para demonstrar o seu poder. Mas em Moisés, irmão, percebemos um dos principais atos de Deus sobre o povo, como uma comprovação de que Deus estava sobre a vida daquele povo, irmão. O povo, depois de José, aleluia, vendo o rei, irmãos, que o povo se multiplicava no Egito, e que o povo judeu, irmãos, ia crescendo e se fortificando, gerou uma preocupação, irmãos. Sabe por quê? Uma coisa que nós percebemos: a vida do homem, da mulher, que ela é regida pela palavra de Deus e pela sua profecia, nós percebemos uma diferença nela, irmãos, porque a vida que Deus governa, ela trilha os seus passos na direção que Deus programa e segue conforme Deus determinou. E bem-aventurado é aquele que não foge, irmãos, da proposta da palavra para a sua história. Mesmo chorando, gemendo, ele consegue reconhecer os desígnios de Deus para a sua vida. E no seu coração há um temor em dizer: Senhor, eu não me afastarei da voz, aleluia, da tua palavra sobre a minha vida. Ao contrário, eu quero que a cada dia o meu coração possa ser convertido pela palavra da verdade. Irmãos, em Moisés foi mostrado o poder de Deus. Aleluia, o rei não queria liberar o povo, aleluia, foi resistente, irmãos, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Só que Deus, irmãos, aleluia, é difícil nós compreendermos isso, mas o Deus que nós servimos é um Deus humilde, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Ele vem com mansidão, ele fala uma vez, ele fala duas, ele fala três, e ele vai criando um mecanismo para mudar a nossa mente e o nosso coração, porque não tem coração duro que Deus não possa penetrar nele e mudar, irmãos, aleluia, conforme ele quer. Ele entra onde ele quer, não pede licença para ninguém, e ele muda todas as coisas conforme ele deseja, irmão, porque Deus está sobre todas as coisas. Não há quem possa lutar contra ele ou resistir à voz da sua palavra. E mesmo o homem, irmãos, que resiste à voz de Deus, ele se deparará com circunstâncias na vida que vai mostrar para ele que ou, aleluia, ele aceita a palavra, escuta o conselho, ou a vida dele vai seguindo conforme a premeditação de Deus. Irmãos, se o povo vem caminhando entre milagres e obras e um acompanhamento de Deus, sempre, irmãos, que parecia que o povo se sentia abandonado, uma rebeldia tomava o coração do povo. É tanto, irmão, que quando Moisés, ainda no Monte Sinai, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos por um período de tempo, alguma coisa boa estava sendo produzida a favor do povo, mas lá embaixo o coração do povo se desviava, fazia bezerro de ouro e começava a adorar, irmão. E muitos, por não ter paciência, enquanto Deus projeta algo bom na tua vida, o seu coração se desvia dos estatutos da palavra, porque a paciência já fugiu do teu coração. Mas se houver dentro de nós hoje aqui, irmãos, aleluia, uma condição de compreender que mesmo quando Deus parece que se silencia na nossa vida, é porque Ele está projetando alguma coisa para a nossa história, irmão. É verdade que nós somos homens e mulheres carnais, sujeitos a esta vida, irmão, e a diversidade dela sobre a nossa história, mas aonde encontraremos força para resistir? Nos pés do Senhor, na sua casa, dando ouvido à sua palavra, porque a palavra, ela é direcionadora das nossas histórias. Não dá para explicar aqui, mas a palavra, ela vem ganhando força, e a história do povo de Israel vai sendo marcada por muitos acontecimentos, por muitas obras e milagres também. E ainda, irmão, que o coração
coração do povo se desviava, o amor de Deus para com aquele povo era um amor muito grande, irmão. Era um amor que não podia ser mensurado. É como na nossa vida também, irmão. Se nós tentarmos entender qual foi a razão de Deus ter nos encontrado, ou o desejo de Deus de salvar a nossa alma, nós não compreendemos. Quantos aqui, obradores de pecados horríveis, irmão, mas o Senhor com a sua mão forte foi nos cantos mais escuros da nossa vida para transformar a nossa alma e escrever uma nova história para a nossa vida. Nós somos bem-aventurados. Aleluia, o nome do Senhor. E perceba, irmãos, e perceba aqui uma observação. Quando acaba o tempo da lei, aleluia, os judeus em vários lugares daquele tempo, em Roma, em muitos lugares, eles ainda tentavam, irmãos, implantar a lei, dizer que tudo era uma capacidade humana. E o apóstolo Paulo e outros se levantavam para dizer: olha, vocês não entenderam ainda que aquilo que foi alcançado é por fé, mas pela graça, aleluia, que se revela pela misericórdia de Deus. Porque quando o homem, irmãos, é difícil entender isso aqui, mas quando o homem procura uma razão, aleluia, em si mesmo, aleluia, que justifica aquilo que ele recebe de Deus, nós não vamos compreender, porque nada do que vivemos ou abraçamos se trata da nossa capacidade. Mas quantos homens, irmão, aleluia, quando se deparou com uma benção da parte de Deus, aleluia, quis imaginar que é pela sua própria força, e se perderam, se embriagaram, desviaram seu caminho e não confessaram Deus como autossuficiente nas nossas vidas. Mas hoje nós estamos aqui, irmãos. E a palavra que veio revelada em Jeremias. Jeremias estava em casa e de repente o Senhor fala para ele assim: desce até a casa do oleiro. Irmãos, aparentemente, aleluia, Jeremias nem entendeu o que poderia estar acontecendo. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, irmão, que ele procura um meio, aleluia, de se comunicar conosco de uma forma que nós entendamos, de falar a nossa linguagem, a linguagem do nosso coração. Porque tem muitos que entrou aqui hoje e no futuro você não vai poder dizer que não entendeu a voz de Deus. Você não vai poder dizer que Deus não falou com você. Bendito seja. Sabe por quê, irmão? Porque tem uns que são predestinados e pela vida ou pela morte alcançarão a salvação. Mas tem outros que recebem um chamado, mas Deus dá para ele a condição da decisão, dá para ele a condição de decidir o que quer. E essa palavra, ela veio mais uma vez hoje aqui na tua alma. Irmãos, e Jeremias desce até a casa do oleiro. E aí ele começa a observar, irmãos, bem-aventurado é aquele, irmãos, bendito seja Deus, que ao invés, porque quando tem coisas que Deus nos promete, que nós tentamos ajudar Deus a realizar na nossa vida. O Senhor fala que vai fazer alguma coisa, nós começamos a nos movimentar de uma forma para querer ajudar o Senhor. Bem-aventurado é aquele que vive pela voz da promessa e da palavra, e ele fica observando a maneira como Deus vai chegar na sua vida para fazer aquilo que você não pode fazer. Porque tem muitos de nós, irmão, que já tentamos uma, duas, diversas vezes e já ficou comprovado que pela nossa força ela não pode fazer. Aleluia, o nome do Senhor. E tem muita gente que não entende que é necessário, irmãos, tem momento que nós precisamos parar em comunhão, analisar o horizonte da nossa vida e enxergar a manifestação do poder de Deus atuando na nossa história, colocando tudo no devido lugar, organizando as coisas e fazendo melhor do que nós imaginamos. Porque o desejo de Deus para nós, irmão, não passou na nossa mente, não desceu no nosso coração. Aquilo que está guardado para cada um de nós, além da vida eterna, que é o ápice da redenção do homem e da mulher, o Senhor vai conduzindo a nossa vida, e nela Ele vai colocando as suas marcas, irmão, para comprovar que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa história, e que nada se perderá, se então somente entregarmos a nossa vida na mão de Deus. Irmãos, e Jeremias observa o oleiro trabalhando na roda. Ele observa que o vaso que ele estava fazendo cai e quebra. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, talvez, aleluia, porque quando Deus começa a se apresentar na nossa vida, aleluia, Ele começa se apresentando, mas não se apresenta totalmente, irmão. Vai aparecendo alguns sinais de que Deus está movimentando. E muitas das vezes
pela nossa ansiedade, nós queremos já, irmãos, montar o cenário do que Deus vai fazer. Olha, pela sinalização de Deus, eu acho que Deus vai trabalhar nessa direção, eu acho que Ele vai fazer desta maneira. Entrega o teu coração a Deus, diz o Senhor, e deixa Ele trabalhar da forma que Ele convém. Não tente decifrar como Deus fará na tua vida. E às vezes, irmãos, por nós sermos dependentes do tempo, a nossa vida se organiza conforme o tempo, irmão, os dias, as horas. Então nos limitamos a isso, irmão, sem compreender que o próprio Deus, Ele é ilimitado. Deus, Ele não depende do tempo. O tempo que trabalha a favor de Deus, irmão, vejamos a vida de Jó. Aí quando Jó passou por tudo, provavelmente já era avançada idade. Como poderia haver uma restituição? O Senhor devolveu tudo para ele de volta e ainda disse: Jó, você vai viver mais 150 anos, se eu não me engano, para usufruir daquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Não, você está preocupado com a tua saúde, com a tua vida? Essa palavra manda te dizer: eu acrescento os teus dias para cumprir aquilo que eu Mas às vezes, irmão, nós não conseguimos visualizar esse Deus. Não conseguimos enxergar a condição de que Deus faça isso na nossa vida. E a cada dia uma ansiedade vai nos corroendo, uma busca que vai dominando a nossa mente. Nos perdemos, irmão, nas nossas crenças. E às vezes, por tanta ansiedade, atrapalhamos com, aleluia, o plano que Deus está realizando na nossa vida. E é como esse vaso que se quebrou. Porque quantos que estão aqui na nossa vida, irmão, tem momento que Deus já estava fazendo, Ele já estava criando, mas por algum comportamento nosso, nós criamos uma rachadura na obra. Nós criamos alguma coisa que atrapalha a maneira como Deus estava realizando. Mas Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, você achou que o vaso tinha quebrado e que não tinha mais esperança. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Olha o que o oleiro vai fazer agora. De repente, o oleiro pega o vaso e começa a trabalhar nele de novo. Aquilo que parecia perdido, Deus trouxe à tona para mostrar o seu poder. Você acha que tem alguma coisa perdida na tua vida? Você acha que não tem mais jeito? Te diz o Senhor. A palavra tem jeito. Pela palavra, o Senhor, Ele faz, Ele refaz, Ele cria, Ele muda o que Ele criou, Ele altera a estrutura do plano, porque Ele é o arquiteto, é Ele que decide as modificações que Ele vai fazer. Porque, irmão, se nós formos analisar uma vida material, nós temos um projeto. E às vezes, irmão, na altura que a obra vai acontecendo, ali nós mudamos alguma coisa, mas acho que vai ficar melhor dessa forma. E às vezes alguém pode dizer assim: mas Deus já não conhecia tudo no momento que criou o projeto? Conhecia. Mas há, irmão, sentimentos que geram em nós, e predisposição que gera no nosso coração, no meio do trajeto, que às vezes o Senhor analisa e Ele fala: por esse comportamento, por esse sofrimento e pelo teu silêncio eu vou modificar, eu vou melhorar alguma coisa, eu vou ampliar esse projeto, eu vou fazer melhor do que era no início. E às vezes, irmão, dá uma impressão que a nossa prova está se prolongando. Porque no processo de construção é dolorido. Quando as coisas ainda estão sendo edificadas, existe uma dor, um sofrimento, irmão. E às vezes alguém não entende. Mas Deus manda te dizer por essa palavra: parece que está demorando mais do que o tempo que deveria demorar. Mas Deus manda te dizer: nesse processo, Deus está ampliando alguma coisa para fazer melhor do que era, para fazer melhor do que você imaginava. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. E de repente o oleiro começa a trabalhar de novo. Aleluia. Aquilo que era para ser um vaso se torna outro, irmão. Eu tenho certeza de uma coisa: o vaso que foi, irmãos, refeito, foi melhor do que o primeiro projeto. Porque tudo que Deus realiza, irmão, todos os planos dele que vai evoluindo na nossa história são planos melhores. Glória ao nome santo do Senhor. E alguém entrou aqui e Deus manda te dizer: ficou até algum vaso lá na tua casa. Você acha que quebrou, que não tem mais jeito de consertar, que agora está tudo perdido. Deus vai reconstituir algum vaso, irmão. Muitos vasos que estão aqui, e muitas obras serão reconstituídas. Mas se alguém que entrou aqui, você precisa levar essa palavra para alguém. Para um vaso que está trincado,
ali já está quase quebrando, você já não vê saída de solução, mas pode anunciar. A palavra disse, a voz de Deus se manifestou para dizer, Deus vai criar uma condição nova, Deus vai reconstituir alguma coisa. Irmãos, aleluia. E o Senhor dizia para Jeremias, para ele manifestar ao povo, era a respeito daquilo que viria. É tanto que foi inevitável, irmãos. A Babilônia invadiu aquele lugar, levou todo mundo cativo, irmão. Glória ao nome santo. Mas sabe o que nós percebemos? Deus não abandonou aquele povo. E essa parte aqui, irmãos, nós podemos interpretar também que Deus já profetizava ali sobre o vaso, como quem dizendo, o vaso vai se quebrar, mas no futuro eu vou reconstituir todas as coisas. Porque mesmo o povo cativo numa terra estranha, surgiu Daniel, irmão, Sadraque, Mesaque, Abednego, e tantos homens que não se desviaram do preceito da palavra. Você pode estar dentro de um povo imundo, de uma situação difícil, Deus vai florescer alguma coisa dentro do teu coração. O nome de Deus ser glorificado. Vai lá na tua casa. Se hoje você entrou aqui, Senhor, será que quebra esse vaso ou não quebra? Que decisão eu tomo? O que eu faço mediante essa situação? Deixa na minha mão. Eu vou fazer melhor do que você imagina. Irmãos, e Deus mostra por essa palavra. Alguém entrou aqui dizendo, Senhor, mas eu já perdoei tantas vezes. Eu já tive esperança tantas vezes. Mas a situação se torna recorrente. Irmão, tem promessas que nós ouvimos, que ali o Senhor manifesta na nossa vida, e parece que a situação daquele desespero nunca mais vai nos encontrar. Aleluia, em nome do Senhor. Só Deus conhece, irmãos, a extensão do cumprimento de uma promessa. Por isso, irmãos, que cabe a nós crer, esperar e confiar que Deus fará melhor do que nós imaginamos. Não importa a reviravolta da tua vida e nem a circunstância da tua história, Deus estando nela vai florescer. Porque quando Deus está na vida de alguém, mesmo no deserto floresce. Quando Deus promete, irmão, a terra não tem vida, não tem condição de germinar. Alguém olha e fala, isso aí não vai dar nada. É fogo de palha. Por que está entrando? E alguém falou para você assim, aleluia, sai desse caminho. Ali você já sabe que não vai dar em nada. Em poucos dias você volta. Você vai voltar a fazer tudo o que você fazia. Ali esse lugar não é para você. Mas Deus manda pregar para alguém aqui por essa palavra. Deus causará mudanças, irmão, ali tão terríveis na vida de alguém. Você não vai ter nem vontade mais de voltar aonde Deus vai te tirar. Você não vai ter nem vontade mais de participar do que você participa. Mas, irmão, sobre toda promessa existe uma recomendação. Sobre toda a palavra de Deus existe uma orientação. Como Deus dizendo para nós assim, o caminho da tua exaltação é esse. Ele nos mostra a rota e precisamos caminhar por ele, irmão. E em todo caminho haverá dificuldade. Não importa qual seja ele. Glória ao nome santo do Senhor. Mas uma coisa é certa, irmão. A diferença da lei e da graça é que o Senhor Jesus facilitou a nossa trajetória. Ele veio para simplificar o caminho. Ali ele mesmo disse, ali eu tomarei de vós as vossas enfermidades, as vossas lutas. Ali tem uma coisa, a tua prova não será maior do que você possa carregar. A tua cruz foi feita sobre medida para você. Ali o tamanho dessa guerra que você está vivendo foi feita sobre medida para você. Não é a lei da tua suportação. Aleluia. Mas sabe quando a prova se intensifica, irmão? É quando nós nos desviamos de Deus. Aleluia. Desviamos-nos da orientação do capitão. Um soldado, irmãos, que está na batalha e por um momento ele decide viver a guerra conforme o que ele enxerga. Aleluia. Ele está afadado, irmãos, a trazer para a sua vida riscos, irmão, até de morte. Glória ao nome do Senhor. Mas se você ouvir a voz do capitão, ele vai te dar as orientações. Você entra e sai das guerras e a morte não te alcança. Na sua boca haverá uma palavra de glorificação. Vamos gravar essa palavra no nosso coração. O vaso pode ter quebrado, mas nada está perdido. Aconteceu no teu tempo, no tempo de Deus pode acontecer. Ali no nome do Senhor. Mas qual é o tempo de Deus? Alguém pode perguntar.
É o tempo marcado por Ele. Glória ao nome do... Tem coisa que Deus não marca data e nem horário, irmão. Porque Deus vai avaliando. Tem coisas que se Deus dissesse para nós a data e horário, aí é óbvio que o nosso comportamento seria outro. Eu já sei quando vai acontecer. Eu preciso agir dessa maneira. Mas bem-aventurado é aquele que cria o caminho do invisível, carregando a fé no coração e não deixando que ninguém abale as tuas estruturas e dizendo: se não foi hoje, amanhã eu vou esperar Deus no horizonte da minha história. Eu tenho certeza que haverá um cântico novo na minha vida. Isso é fé, irmão. A prova das coisas que se não vê, mas que se espera com paciência, acreditando que Deus vai chegar. E fé, irmão, é uma coisa maravilhosa. Fé é uma coisa maravilhosa e difícil de ser portador dela. É tanto que Cristo disse: olha, se for de um tamanhozinho de um grão de mostarda é o suficiente para vocês dizerem para esses montes: precipitem-se no mar, e tem que acontecer. Como está a tua fé? Senhor, eu entrei aqui hoje, eu preciso de fé. Então abre teu coração aí, que a palavra da fé vai cair dentro de você. Você vai sair daqui mais confiante. Não limite Deus. Aleluia. A nossa condição, aleluia, aquilo que nos aflige, aquilo que se apresenta na nossa vida para nos desequilibrar. Saiba que tudo faz parte do processo. Aleluia, porque aquele que tem fé, anuncia para as coisas que não são, e elas acreditam como se já existissem. Aquilo que não tem, Deus cria. Aquilo, irmãos, que não está te favorecendo, Deus muda o que precisa. Glória a Deus. E às vezes alguém analisa o seu coração e diz assim: mas é tanta palavra, Senhor. É tanta palavra que eu ouvi. Glória ao nome do Senhor, parece que nada aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. É porque você esperou Deus no seu tempo. Você determinou um tempo para Deus chegar na tua vida, mas Deus não estava dentro do seu tempo. Deus não pode, irmão, ser colocado dentro da nossa medida. Mas se você aceitar a medida de Deus, você vai gozar, bendito, daquilo que Deus fará no seu caminho. Gravemos esta palavra no nosso coração. Deus seja louvado. Amém.
Saia daqui com o coração perdoador. No teu perdão, Deus vai fazer uma obra na tua vida. Alguém ainda pode dizer assim, Senhor, quantas vezes eu perdoei? Glória a Deus. Deus manda perguntar para alguém que está aqui, quantas vezes eu te perdoo? Glória a Deus. Dia após dia, porque está escrito que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Então saia daqui hoje com o coração perdoador. Glória a Deus. Quem te perdoa, procura esquecer, irmão. Glória a Deus. Bendito é o nome de Maravilha. No teu perdão haverá um milagre da parte de Deus. Você vai aqui glorificar o nome de Deus. A paz de Deus, a sua palavra, o poder da reconstituição, o seu amor permaneça dentro de nós para a vida eterna. Amém.